Você como doutor, né, você tem formação na medicina clássica. Eu sou formado em fisioterapia, Hum. em osteopatia, em medicina. Eu fiz quiropraxia, porque é uma derivação da osteo. Fiz depois nutrologia. Fiz nutriendocrinologia. Fiz meu mestrado nos Estados Unidos nas artes filosóficas do coaching. E agora estou no meu doutorado lá. Como que a junta médica, digamos assim, ou sei lá, o consenso médico da medicina moderna entende o papel da espiritualidade na cura? Eu queria uma... Fala pro pessoal que a gente não combinou essa pergunta. A gente tinha falado que ia perguntar isso? Não, por quê? Eu estou fazendo uma meta-análise sobre esse assunto hoje mesmo. Ah, Eu, outro cardiologista, uma nutricionista e um psicólogo. A gente está levantando centenas de artigos sobre o tema. Meta-análise, a gente avalia vários artigos e quando isso for publicado, o papel da espiritualidade, da fé e da religião dentro da saúde. É esse o aspecto. é um conjunto, né? Só que a gente um vai avaliar arcabouço. tudo o que a ciência validadamente gerou. Tá? Porque hoje nada se sustenta e transpassa transgeracionais. Nada sustenta por gerações infinitas. Certo? A não ser que gere resultado. Isso não é exclusivo de quem é cristão. Isso não é... Não, cara. Tem gente que manifesta cura espontânea de linfoma de Hodgkin em grau 4, cara. Com metástase pelo corpo inteiro e o cara se cura. A história da humanidade, pessoas que entraram em jejum prolongado e se curaram de câncer. Pessoas que estavam em coma e simplesmente por ter imposição de mão sobre a vida dela todos os dias, ela sai antes da UTI do que outro. Então, pera lá, existe algo que permeia a nossa existência e que nós ainda não conseguimos tocar com as ferramentas da medicina baseada em evidência. Só que todos esses artigos, eles surgem para refutar o fato. Mas ninguém consegue refutar quando aquilo se manifesta na vida das pessoas. Não, refutar qual fato? Não entendi. Do impacto da oração. Tá. Do impacto da fé, do impacto da intenção colocada. Se é o impacto simplesmente do ambiente interior, neurologicamente falando, por eu destravar algo, que seja. Mas a gente não consegue medir isso dentro da medicina baseada em evidência hoje. E aí a gente coloca, por que existem curas espontâneas em tantas outras denominações, em tantos outros aspectos, independente da religião e da expressão no mundo inteiro? Por quê? Por quê? E aí? Porque é aquilo que eu falei aqui aquela hora. A gente deve buscar sempre conhecer o sagrado tanto quanto o nosso entendimento permite. Deve buscar se relacionar com isso tanto quanto o nosso sentimento consiga tocar. Mas ele sempre vai permanecer um mistério. A gente não consegue dizer o porquê. Talvez pela sua entrega incondicional. Talvez porque quando eu parei lá no Monte Fuji, quando eu estava subindo no meio da tempestade, eu falei, Deus, se você me mandou aqui para morrer, tá tudo bem. Eu vou morrer. Minha mulher me deixou lá no pé do Monte Fuji, no meio da tempestade, e eu falei, eu só posso dar aquilo que eu tenho no meu coração. E eu vou subir com 30 empresários aqui no sábado, e eu nunca subi uma montanha na minha vida. Pode me deixar no pé da montanha. E eu lembro que eu tive no coração medo de morrer, por conta do frio, por conta da hipotermia, por conta de tudo. E cada passo fez o quê? Se você me mandou aqui para isso, eu tenho que viver isso. Só tenho esse passo agora. Não tenho medo do próximo passo, não tenho medo de nada. Agora, uma coisa que é importante é que quando a gente se mantém em medo, todas as liberações hormonais, todas as liberações de neurotransmissores, todas as liberações que ocorrem no nosso corpo são pró-inflamatórias, são deletérias. E existe uma força tão grande quanto o medo para mover o coração humano. Sabe qual é? A esperança. A esperança. A esperança. Isso foi metrificado em artigo científico. A esperança é uma força tão grande quanto o medo para mover o comportamento humano. Só que, contrariamente a ela libera fatores anti-inflamatórios, fatores protetivos, fatores que metabolicamente fortalecem a nossa existência ao invés de diminuir a nossa força vital. Olha que coisa linda. A gente ainda não tem essa resposta com clareza. A gente sabe que quando o indivíduo está rezando o terço, alteram áreas do cérebro dele durante uma captação de ressonância magnética.
Tá? A gente sabe exatamente Na isso, mas meditação também. na meditação também, que altera o volume de massa encefálica. Mas você pode dizer efetivamente o que faz isso? Não, nós não temos essa resposta ainda. Mas a gente sabe que a intenção do outro sobre a sua vida, em oração, gera uma transformação absurda. Tá, mas vamos lá. A ciência não consegue já metrificar o impacto hormonal que um sentimento tem? Sim. Vamos lá, medo. Sim. Beleza. Pega lá o cara aí e bota numa sala e sei lá, assusta o cara ou Sim. dá uns picos de adrenalina. Começa aquilo ali vai liberar tem uma resposta hormonal do corpo. Sim. E é o que você falou. Então, pró-inflamatória... Mas eu não posso dizer que essa resposta hormonal tem o mesmo desfecho. Vamos lá. Se eu pegar aqui os 4 temperamentos base, juntando os 5 elementos... não vou complicar, não. Os 4 temperamentos base, juntando os 4 elementos primordiais. Fogo, terra, água, ar. Tudo bem? Colérico, fleumático, melancólico, sanguíneo e por aí vai. Cada pessoa dessa experimenta esses sentimentos de forma diferente. Cada pessoa dessa experimenta a ira de forma diferente. Cada pessoa dessa experimenta uma aprovação de forma diferente. O significado que eu carrego sobre o que eu vivo tem um impacto tão profundo na minha vida, porque ele muda a expressão do hormônio. Então, eu não posso dizer que o desfecho de uma liberação hormonal X sempre será esse. Eu posso dizer que dentro dessa percepção existe uma probabilidade, e a ciência é sobre isso, é probabilidade de resposta dentro desse contexto. E a ciência não pode estar apegado ao que houve no estudo passado, porque o aspecto de quando faz um estudo científico é exatamente lançar uma hipótese para ser validada ou refutada. E assim a gente cresce. Entende? E assim a gente aprofunda o conhecimento. Mas eu não tenho como dizer... Você fala assim, Juliano, você crê? Creio. Mas eu tenho como comprovar isso hoje cientificamente? Não, eu não tenho como negar. Mas eu não tenho como provar, porque tem muitas causas que levariam também a esse aspecto. Não sei se eu me fiz entender, porque é um assunto... Não, sim, sim. Então, assim, em linhas gerais, você como indivíduo entende e crê que a fé, a esperança e a emanação de amor tem um papel de cura no organismo. Qualquer coisa fora disso é mentira. Tá, mas assim, o que você está querendo colocar é que a comunidade científica ainda não considera isso. Esse é o ponto? A gente sabe que o amor, a gratidão, gera efeitos extremamente positivos. Ela considera isso. Eu acho tá que bom? poucos não consideram isso ainda. A gente considera esse efeito. A gente sabe que esse efeito existe. A gente não sabe quantificar o impacto completo dele na existência humana. Tá. Eu vou te dizer o seguinte, olha só. Entendi. A pessoa pode estar inserida em um ambiente completo de amor. Ela pode ser amada. Quantos filhos são amados incondicionalmente? Quantas vezes você ama, você cria em amor. Você faz tudo em amor. Eu vou te dizer, eu trato direto. Todas as vezes nas minhas imersões, no Fire Experience, que eu tenho 2 vezes por ano só, esse evento. Quando que isso vai chamar a gente? Vocês já estão convidados. Não. Eu já tinha falado com ele que você tinha que estar lá. Eu já falei, vocês 2. O de outubro está lotado, já está com overbooking, mas dando eu já vou arrastar vocês. Vocês já são convidados. Agora a gente está quase lotando de março já, no ano que vem. Tem data marcada, é só vocês verem lá no meu Instagram. Mas não é sobre isso. Eu tenho muitas pessoas que chegam a esse evento e elas são adotadas. E ela fala assim, eu fui criada em amor, eu fui amada pelos meus pais, eles me amaram, me criaram, cuidaram. Mas por que eu tô do jeito que eu tô? Eu sei, eu tenho que conhecer meu pai biológico, eu tenho que conhecer minha mãe biológica. Mas meu pai, eu sei. E o pior, ele matou minha mãe. O biológico? Meu pai biológico matou minha mãe. Sei, Mas eu sinto que eu tenho que conhecer ele. Eu sinto que eu tenho que vê-lo. Mesmo sabendo que eu não vou conseguir ter a expectativa que eu queria quando eu encontrá-lo. Quando a gente vai para o que Bert Hellinger colocou, quando a gente vai para as permanências de memórias transgeracionais daqueles que antecederam a nossa vida e mantiveram o nosso DNA, como ele se manifesta, dessas memórias que passam gerações e são perpetuadas, a gente não sabe a história dos nossos pais completamente, quanto mais dos seus avós e dos seus bisavós. A gente estava fazendo uma mentoria de casais recentemente e uma das minhas alunas falou assim,
Não lembro se foi a bisavó. Minha bisavó deu um tiro nas costas do meu avô. Depois, falou outro quadro bem da tia. Aí depois começou uma sequência de separações que cada geração, todos permaneciam, cada mulher dentro da família mantinha o mesmo comportamento. De relações abusivas e de separações atrás de separações. Ah, mas isso é um karma. Cara, você pode dar o nome que for. Você concorda que existe um padrão de repetição? Como que a ciência fecha isso? Como que ela fecha? Como que eu acho uma ferramenta para validar isso? Eu não consigo ter essa ferramenta validada sobre o fato, entende? Mas eu vejo um padrão que se repete de desconexão com o que é a minha fonte. E aí eu tenho que honrar o meu antepassado. Aí você pega aquele que foi criado fora, que teve tudo fora, e que às vezes exerce um comportamento que não foi do ambiente onde ele foi criado, mas é originário daquele que deu parte da sua vida em células para formar a tua vida. E você não pode desonrar isso. Lembra? Ama Deus sobre todas as coisas e honra pai e mãe. Só que quando você honra pai e mãe, é você honrar de forma positiva. Quando a gente honra de forma traumática, eu já falei isso aqui no primeiro programa que eu vim, eu honrei meu pai por um tempo nos vícios que ele tinha. E isso só me fez me machucar. Até eu ter a consciência e me libertar desse ciclo. Porque se eu mantivesse o mesmo ciclo no qual todos os irmãos do meu pai e meu pai foram criados, eu teria machucado infinitamente a minha esposa. Porque todos eles achavam que era normal trair. Ele falava, filho, eu lembro meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade. Ele falava, filho, eu amo várias mulheres ao mesmo tempo. Eu não amo uma pessoa só. Isso, e ele fala, eu amo sua mãe, até hoje. Mas eu também amo fulana e eu me sinto dividido em todo esse amor. Olha que louco isso. O amor não é algo que divide, o amor é algo que une e inclui. Se eu me iludo dentro de uma percepção de amor que divide, ela é ilusória. É uma mentira. Como eu congrego isso dentro de uma coisa incondicional que acolhe? Você entende, Ale, o que eu estou falando aqui? Uhum. Porque quando a gente fala das provações dentro de uma relação, das adversidades dentro de uma relação, dentro de uma religião, dentro da forma como você foi criada, se a gente olha dessa maneira, isso vai incluir, isso vai acolher. Mesmo que doa, sabe? Mas se a pessoa decide se blindar e se manter imune a esse amor, que ela não abre o coração dela por um intelecto muito travado, ela vai ter que chegar um momento que vai fazer assim, ó, por mais que você tenha tido todas as informações, por mais que você soubesse o que é fazer um jejum, você teve que esperar um momento específico de um ser humaninho que tinha umas pecinhas que conseguiu tocar o seu coração para você viver essa transformação. Por mais que ela tivesse batido a sua porta quantas vezes? Pelo intelecto ela bateu quantas vezes? Quantos anos você já ouviu falar o que era jejum e nunca viveu? Mas como que a gente metrifica isso na ciência? Como? Não dá. E talvez nem tenha que se metrificar, entende?